A importância dos apóstolos em estabelecer o fundamento para a vida e prática cristã no Novo Testamento não pode ser subestimada. Em primeiro lugar, reconhecemos que foi o próprio Senhor Jesus quem chamou os apóstolos. Você pode ler, se tem dúvida, em Marcos capítulo 10, versículos 1 e 2. Mateus capítulo 10, versículos 1 e 2, e Marcos capítulo 6, versículo 5, Lucas capítulo 6, versículo 13, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 2 e 26, e Efésios, capítulo 4, versículo 11. Nem todos os apóstolos tiveram um ministério escrito, que foi preservado para nós no Novo Testamento. Aqueles com o ministério escrito foram um canal através do qual o Senhor Jesus forneceu orientação suficiente para capacitar as assembleias locais a receber e abordar casos de erro doutrinário, quer este erro tenha sido causado pela falta de compreensão de uma epístola por parte de uma assembleia ou pelos esforços deliberados do próprio Satanás por meio de judaizantes, com sua ênfase nos rituais do Antigo Testamento, ou através de mestres gnósticos, com seus ensinamentos esotéricos, desenvolvido para minar a verdade que agora temos no Novo Testamento. A ênfase do gnosticismo estava no conhecimento, muito dele baseado na filosofia grega. Aprendemos com Tito, capítulo 1, versículo 14, que outra fonte de erro doutrinário foram as fábulas judaicas. A Epístola aos Gálatas é uma carta apostólica que se apoia, ou que, melhor dizendo, que se opõe às perniciosas tentativas de impor os rituais do judaísmo a uma assembleia de cristãos. A carta de Paulo aos Colossenses revelou as incursões que os gnósticos vinham fazendo. A heresia do gnosticismo procurava introduzir a reverência aos anjos e o medo dos poderes astrais também trouxe a negação da ressurreição física e outros princípios básicos da fé cristã. Colossenses capítulo 2, versículos 8 a 9, revela, por meio de filosofia, as vãs sutilezas. Foram assinaladas ensinamentos que abriram espaço para tradições humanas, gentias, e ao fazê-lo, eles estavam conscientemente rebaixando a Cristo. Eles não criam que estavam completos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestades. Versículo 10 em Colossenses, isso está muito claro. No Novo Testamento, há livros que foram escritos para lidar com erros doutrinários específicos. Timóteo foi aconselhado sobre como lidar com um homem chamado Himeneu e outro chamado Fileto, que vendiam a perigosa doutrina de que a ressurreição já havia passado, com um efeito tão devastador que eles derrubaram ou fizeram naufragar a fé de alguns. Leia isso em 2 Timóteo capítulo 2, versículos 17 e 18. Quando lemos a pergunta de Paulo à Assembleia em Corinto, sabemos que ele está abordando um erro doutrinário de suprema importância. Como dizem alguns entre vós que não há ressurreição dos mortos? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12. Na mesma carta, o apóstolo aborda corajosamente outra questão vital. Alguns deles estavam profanando o templo de Deus, a assembleia local em Corinto, introduzindo práticas profanas, pecados associados ao templo de Afrodite. Havia questões que um coríntio sábio do mundo consideraria meramente culturais, mas entre elas havia sérias questões morais. Havia aqueles que relutavam em se afastar dos pecados que Deus havia condenado em Sodoma e Gomorra. Houve poucas percepções de que Deus nunca pretendeu
que aqueles que se voltam para Cristo, para a salvação, permanecessem algemados a pecados destrutivos. Eles demoraram a aprender que o templo de Deus é santo, o qual sois vós, afirma o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Isto é impressionante, mas já existiu esse tipo de comportamento e as epístolas, elas foram escritas para justamente esclarecer aqueles crentes daqueles dias, como também tem validade sólida para hoje, para as igrejas, para as assembleias locais. A consequência desta declaração está no mesmo versículo. E é uma série de palavras de advertência. Se alguém contaminar o templo de Deus, Deus o destruirá. Mais adiante, na mesma epístola, Paulo adverte que a ceia do Senhor deve ser percebida pelo exame do próprio participante para que não coma e beba indignamente. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 28 e 29. Paulo então acrescenta o que, sem dúvida, Deus havia revelado a ele. Aquela falta de autojulgamento era a causa de muitos estarem fracos e enfermos, entre eles, e muitos dormirem, ou seja, eles haviam morrido, irmãos que haviam morrido. Escrevendo em um contexto mais amplo, o apóstolo Paulo lembra aos crentes gentios que eles já foram forasteiros e estrangeiros, mas agora são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Efésios capítulo 2, versículos 19 e 20. Embora o edifício aqui referido seja a igreja na sua totalidade, o corpo, Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23, e não uma assembleia local, no entanto, as escrituras que já consideramos mostram que a disciplina era uma parte importante do fundamento doutrinário estabelecido pelos apóstolos e profetas. Tal é a santidade de Deus que ele manifestará sua honra, pois ele é um Deus santo. Duas escrituras do Antigo Testamento ainda ecoam em nossa consideração sobre a disciplina de Deus. Quando Acã pecou e, evidentemente, tomou bens proibidos, vestes, pratas e ouro, a ira de Jeová se acendeu contra Israel. Para aqueles que não conhecem a história, pode ler em Josué capítulo 7. Como resultado, Israel foi derrotado na batalha. Deus disse a Josué: Israel pecou. Isso está em Josué capítulo 7, versículo 11. Ele então acrescentou: levantai-vos, santificai-vos, versículo 13. Quando Saul caiu em batalha, Davi, o homem que Saul tornara seu inimigo, ordenou sabiamente as suas tropas, ou seja, quando Saul caiu na batalha, significa que ele foi morto. Davi disse aos seus homens: não conte isso em Gate. Gate era a terra dos filisteus. Não o publique nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem os filhos dos filisteus. 2 Samuel capítulo 1, versículo 20. Deus tem ciúme, um ciúme santo de sua própria honra. Mesmo quando apenas um santo peca, seu povo é afetado por este pecado até que seja tratado. Mesmo que aquele santo seja um ancião, a Assembleia tem que julgar aquele pecado. Ninguém está isento de disciplina. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 20, onde se diz: aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros temam. Temos uma situação específica, mas sua aplicação é mais ampla. Repreensão pública na Assembleia local, em alguns casos, poderá ser necessário. No entanto, o mesmo Deus tem ciúme de sua própria honra, também tem ciúme de seu próprio povo, mesmo daqueles que pecaram. Tanto que o fracasso de um santo não deve ser contado aos que estão, ou seja, não estão na família de Deus. Isso Davi deixou como exemplo em relação quando Saul foi morto. A disciplina de um santo afeta todos os santos e não deve ser objeto de fofoca, seja o ouvinte um salvo, um irmão,
ou uma pessoa ainda em seus pecados, não deve ser motivo, não deve ser a ocupação e os comentários dos irmãos, pois isto é muito triste. Era um membro da família de Deus, ele pecou, foi afastado da comunhão da igreja, portanto devemos lamentar e orar para que essa pessoa sinta o seu pecado, se arrependa e volte à comunhão da igreja, seja restaurado ao Senhor, primeiramente, com certeza, e seja restaurado a comunhão da igreja e a comunhão com os irmãos.